Amém, amados irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor para todos, né? Esta manhã, deste de domingo, estamos aqui nessa escola bíblica dominical. Hoje, nós vamos para o segundo encontro, né? O irmão já fez a leitura introdutória. E o nosso segundo encontro, no dia 11 de abril, que é hoje, 2021, nós vamos falar sobre o propósito dos dons espirituais. Definimos o que são os dons, quais são os dons na lição passada, e agora nós vamos partir para o propósito. Qual é a finalidade pela qual Deus concede à igreja os dons, né? Quais são as finalidades, os propósitos? Em primeira mão, nós vamos observar de forma geral que o propósito dos dons é essa palavra que está no capítulo 14, ela sempre está repetindo, de 1 aos Coríntios, é edificar, edificação, certo? E também, né, para auxiliar no exercício do ministério cristão, da evangelização, tudo tem um propósito, né? Os dons não estão na igreja. Mas eu quero seguir aqui o curso da revista, né? Os irmãos já pegaram a revista, estão em mãos. E no primeiro tópico, são 3 tópicos, viu? O primeiro tópico, ele vai falar que os dons não são para elitizar o crente. Segundo subtópico, edificando a si mesmo e aos outros. E o terceiro, edificar todo o corpo de Cristo. Tem a conclusão, né? Esses 3 tópicos, nós vamos estar aqui dando continuidade, né? Eu perguntei aqui qual é o propósito dos dons, né? Mas antes de responder isso, o que não é o propósito dos dons? Os dons não foram inseridos, né, para a igreja, não é para elitizar o crente. Essa palavra elitizar é tornar um produto ou um serviço acessível apenas para um determinado grupo de pessoas. Então, ou então fazer dessas pessoas destacadas, a elite da igreja. Isso não é o propósito dos dons. Mas os mesmos erros da igreja de Corinto, elas estão hoje nos dias atuais. Nós vamos analisar um pouco a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto era uma cidade marítima, comercial, uma cidade que tinha bom fluxo do comércio, uma cidade financeiramente rica, né? E como todas essas grandes metrópoles, ela também era uma cidade voltada para a idolatria, culto não ao Deus vivo, né? Não ao Deus único, mas o culto idólatra. A idolatria, você sabe que é tudo aquilo que ocupa o coração de Deus no coração dos homens. Então, tem vários tipos de idolatria. Mas, do ponto de vista religioso, a cidade de Corinto é uma cidade voltada aos ídolos, certo? Está escrito aí em Atos capítulo 18, toda a história da segunda carta, a segunda viagem missionária que Paulo fez. Ele passou 1 ano e 6 meses ali pregando os judeus rejeitados. Paulo foi para os gentios e ele pregou para essa cidade, né? Ganhou muitas vidas. Até Deus falou para ele numa visão: Paulo, não te cales, mas fala aquilo que eu te mandar. Então, com todas essas características, a igreja de Corinto era uma igreja que, segundo o texto bíblico, capítulo 1 de Coríntios, versículo 7,
Paulo chegou a dizer que não lhes faltava nenhum dom. Nenhum dom. A igreja era abundante em manifestações espirituais, nos dons. Só que há uma passagem doutrinária no decorrer da primeira carta, principalmente os capítulos 12 e o 14, que Paulo vai tratar do uso dos dons. Como é que os dons têm que ser? Porque estava havendo um mau uso dos dons na igreja de Corinto, certo? Inicialmente eu vou ler aqui um resumo aqui, o que eu achei que seja importante, né? A respeito da igreja de Corinto, né? Que havia a abundância de manifestação dos dons do Espírito. Lá no finalzinho do primeiro subtópico, havia uma abundância, como de fato ele confirma isso em 1 Coríntios 1, versículo 7. Então, aparentemente, Paulo chegou a chamar a igreja de Corinto, né, no capítulo 1, os santos que estão em Corinto. Mas, uma questão, um crente que tem muitos dons, ele está confirmando que ele é uma pessoa espiritual? Mas muitos de nós achamos que o irmão é de primeira prateleira, né? O irmão é elite. Esse irmão é poderoso, porque ele é muito usado por Deus. E a gente admira. Nós criamos os nossos heróis evangélicos, heróis assim do ponto de vista de ministros, né? E isso não é o propósito dos dons. Até porque, se era uma igreja que tinha um contexto de idolatria, aquelas pessoas que tivessem dons eram tidas como pessoas com superpoderes. E eram, até de certo ponto, ovacionadas pela a membresia, né? Vamos, do decorrer da lição, falando ainda sobre os dons não são para elitizar o crente. Não são para elitizar. Primeiro propósito que eu posso colocar em pauta nessa aula é que tudo que Deus entregou os dons. Os dons são doações, presentes. Então, tudo que nós fizermos em relação à utilização dos dons, de quem é a glória? Do homem? Do vaso de barro? O vaso é só um detalhe, mas a excelência do poder de Deus, a glória é para Deus. Isso elimina toda a jactância, o orgulho humano, a soberba do homem que acha que é alguma coisa. Lembrei-me de Sansão, quando ele se achava que já estava pronto para vencer os filisteus. Aí Deus retirou dele aquele dom que ele tinha, um dom poderoso ali, né? De força física. E pronto. Ele estava como um homem qualquer, porque a glória era de Deus, o poder é de Deus. Então vamos avançar aqui diante desta segundo tópico, que vai falar sobre segundo subtópico, né? Tem os tópicos e os subtópicos. Tem pelo menos 3 subtópicos, 3. O segundo é que a igreja de muitos dons, mas era uma igreja carnal. Glória a Deus. Se os irmãos abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo de número 1, nós podemos desde já analisar esses versos, que vai dizer o seguinte: e eu, irmãos, eu não pude falar como pessoas, que vocês sejam pessoas espirituais, mesmo que em 1:7 diz que eles estavam abundando nos dons, mas Paulo trata ele como
pessoas carnais. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Antes de nós falarmos sobre carnal, espiritual, nesses primeiros capítulos, nós temos 3 tipos de pessoas que a humanidade, a classificação da humanidade. Existe o homem natural, existe o homem carnal, e existe o homem espiritual. Quem é o homem natural? São aquelas pessoas que pode ser até religiosas, mas os principais religiosos, no capítulo 2, levaram ao ponto de matar a Cristo, de condenar a Cristo para que ele fosse morto na cruz. Eram homens naturais, que eram pessoas apenas religiosas, mas que não tinham o conhecimento, a sabedoria de Deus, que não sabia quem era Cristo. Tá certo? Mas os espirituais são aqueles que tiveram encontro com Cristo, né? Que estão buscando a Deus, que estão se aplicando, buscando a palavra de Deus, vivendo, né? Procurando viver, procurando se santificar, se separar, pedindo perdão, porque ninguém é perfeito. Mas os carnais são aquelas pessoas que já estão na igreja, mas elas são levadas à sua natureza carnal. Elas são cristãs carnais, elas são da igreja, elas até são usadas por Deus, mas são carnais. Vamos entender aí o texto bíblico, que o versículo 1 que eu li, né? Mas o versículo de número 3. Por que vocês são carnais? Mas antes eu quero passar aqui no subtópico 2 e dizer que os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha essa finalidade. Qual era o propósito dos dons? Prepará-la. Preparar quem? A igreja. Santificá-la, a igreja. Para quê? Qual é a finalidade? O serviço do evangelho, que é a proclamação da palavra de Deus em Corinto. Então os crentes foram munidos de ferramentas espirituais, que são os dons, não para ficar, aí irmão, como eu estou cheio do Espírito Santo, aí começava a falar em línguas, na própria igreja. Aí o irmão lá começava a se amostrar, porque tem gente assim, né? Na igreja tem pessoal que gosta de expor a sua espiritualidade para os outros. Não adianta a gente querer apresentar-se para os homens, Deus já sabe como é que está o nosso coração. A gente pode ter apresentação, até uma espiritualidade fenomenal, mas Deus sabe como é que está o nível espiritual de cada um. Por isso que não adianta você querer se auto-apresentar. Mas o propósito ideal dos dons é isso, é para munir a igreja, né? Preparar a igreja, santificar a igreja, para que a igreja pudesse proclamar a palavra de Deus na cidade de Corinto, na cidade de Fortaleza, na cidade onde a igreja local está inserida. No entanto, irmão, todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que receberam de Deus, o Pai, olha o que tinha naquela igreja. Aí nós vamos para exatamente esse versículo, eu vou citar aqui, ó. Inveja, divisões e permissividade sexual, imoralidade, etc. Paulo vai exortar, é uma carta exortativa, né, sobre a ética do cristão, mas aquela igreja estava ali dividida, uma igreja que parecia ser, mas não era espiritual. Uma igreja que tinha todas as ferramentas, mas não estava usando de forma ideal. Então Paulo trata essa igreja no versículo de número 3, como eu falei, porque ainda sois carnais, porque há entre vós, aí no versículo 3, que eu repeti aqui, inveja, dissensões, contenda. E a gente, uma vez eu escutei um pastor falar que, geralmente nesse âmbito que as pessoas, que tem uns irmãos, né, que a oração nunca é demais. Mas é claro que tem algumas pessoas que oram mais do que os outros. Isso aí é notório. Aí esses que oram mais, eles se sentem melhor do que os outros. São os crentes elitizados. E a gente tem que orar mesmo. Mas tem uns irmãos que oram mais pouco. Tem uns que não oram nada.
e tem uns que oram mais ou menos. E tem uns que oram muito. São pouquíssimos. Mas a gente tem que ter o cuidado para não se classificar como superior, elitizado, em relação àqueles que oram pouco, que oram nada, e aqueles que estão ainda com pouca vida de oração. Então, aqueles dons foram inseridos ali naquela igreja, os irmãos receberam, mas percebam aí que no versículo 3, que havia carnalidade. A carnalidade é isso, a pessoa ficar com inveja um do outro, fulano prega melhor, canta melhor e tal. Envia, não, quem vai pregar hoje? Hoje quem vai pregar é o pastor fulano de tal. Não vou não. Não gosto desse irmão não. Eu gosto do irmão tal. O irmão tal prega melhor. Rapaz, quem vai pregar hoje é o apóstolo Paulo. Vai dormir na hora do culto. O Apolo era mais assim, tinha aquela eloquência natural. Ele era um homem que tinha o dom da oratória. Então, geralmente, né? Tem pessoa que consegue assim, eles têm aquele dom de apresentar a mensagem, uma oratória muito bom. E aí as pessoas, né? Claro que não estamos desprezando aqueles irmãos que são mais simples, né? O Paulo, ele, apesar de ser mestre da palavra, mas teve um discípulo que dormiu no discurso dele. Estava dormindo lá em cima da janela. Os irmãos conhecem essa história, está lá em Atos, né? Caiu do terceiro andar como morto. Paulo desce para ajudar o jovem, faz uma oração. Eu acredito que foi uma oração de fé, para ressuscitar o jovem, né? Mas todas essas características revelam a carnalidade de muitos de nós na igreja, certo? Versículo 3, se entre nós há inveja, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, né? Então, com todo esse relato aqui, voltando aqui para o subtópico 2, com todo esse relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Irmão, a igreja do Corinto está pegando fogo, irmão. É uma igreja do mistério, né? Inventaram até um nome, né? Que não está na Bíblia. É os irmãos Canela de Fogo. É mistério do reteté. Mas isso não está na Bíblia, não, né? Os irmãos podem até expor suas emoções. Isso é num local assim reservado, né? Mas era culto público, tal, aí toda aquela manifestação que tem as manifestações que são mais privado e tem aquelas que é para o público mesmo. Então tem assunto que é do público e do privado. Tem assuntos do privado que estão indo para o público. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou transmitindo. No decorrer da lição vocês vão poder analisar bem. Então, parecia que estava atestando a espiritualidade daquela igreja como uma indicadora de seriedade, de espiritualidade e de santidade. Todavia, né, no entanto, não era bem essa verdade. Percebemos aí, Paulo não era o pastor, ele foi o apóstolo fundador, né, que fundou a igreja, e ele deixou lá a igreja a direção de alguns líderes e escreveu pelo menos 2 cartas, e essa primeira carta ele vai doutrinar a igreja sobre essas práticas irregulares, até uma falsa espiritualidade, né? Que a pessoa acha que está. Tem gente que acha que é o tal, mas na verdade, algumas práticas carnais que eliminam toda essa santidade, espiritualidade, seriedade, né? Concluindo o segundo subtópico, uma igreja onde predomina a inveja, essa prática da contenda e dissensão, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim, foi isso que Paulo tratou. Vocês eram para ser espiritual, vocês são uns meninos em Cristo, ainda estão na carnalidade. Vocês têm que aprender a crescer, certo? O versículo 4,
como eu disse, havia 4 partidos, né? A gente sempre explica, o partido era os mais tradicionais, que era voltado para a questão judaica, que era Pedro. Tinha os mais conhecedores, né, que era a visão que Deus queria alcançar a todos, que era o Paulo. Paulo era um apóstolo dos gentios, né? E tinha aqueles que gostavam de um apóstolo, de um pregador intelectual, Apolo, falava bem, né? E tinha aqueles que parecia que eram os mais espirituais, mas parece que eram os piores, porque ele dizia: eu não sou de pastor nenhum, eu sou de Cristo. Aí esse aí foi o pior do que os outros. Mas esses são 4 partidos que a igreja disputava lá quem era melhor, quem era maior. Isso aí é coisa carnal. Os dons, o dom, subtópico 3. Ter um dom não é sinal de superioridade espiritual, certo? Muitos estão erroneamente crendo que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Mas não é isso, não. Porque o ato de você receber o dom é um dom da graça. O que é graça? Você merece alguma coisa? Nada. Ninguém merece nada. Nós merecemos, é tudo pela graça. É um favor de Deus. Então, essas manifestações espirituais, irmãos, elas são doadas, concedidas. É uma concessão divina. Deus emprestou, concedeu a cada um das pessoas para ser instrumentos de Deus. Não é por questão de mérito próprio, né? Você merece, vou te dar isso aqui. Mas é tudo pela bondade e misericórdia do nosso Deus. Então, irmãos, continuando assim, que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência, convencer-nos de uma vez por todos que os dons não são a garantia da espiritualidade genuína. Aí ele vai citar uma passagem bíblica que está lá no livro de Mateus. Essa passagem aqui, ele é usada por aquelas pessoas, aqueles grupos de igreja chamados, que diz que os dons cessaram. Porque, muitas das vezes, de tanta haver falsificação, a gente acaba não crendo mais em nada no verdadeiro. Mas, em contrapartida, pelo fato do erro existir, a verdade não vai ser diminuída. Há erros, há mau uso, como acontece. Mas isso não quer dizer que os dons vão deixar de existir. Nós ouvimos que a igreja de Corinto é uma igreja que exaltava os dons. Mas a igreja de Tessalônica, aí o povo lá ficou naquele negócio: eu não creio mais em nada de profecia, porque é muita bagunça, é muita meninice, né? Aí esse pessoal aí não acreditava mais em nada, cético, na manifestação dos dons espirituais. Tessalônica. Paulo chegou a dizer no capítulo 5, não apagueis o espírito, não apagueis o espírito. Depois ele diz, não desprezeis as profecias. Então a igreja que estava cessando a utilização dos dons por causa de uma prática errada. Hoje no mundo nós temos, correndo no mundo monetário, notas falsas, não tem? Mas as verdadeiras estão também. Você vai rasgar todas. Não, as falsas vão ser analisadas, descartadas. As verdadeiras vão continuar no mercado monetário. Vai dar continuidade. Então, os dons, como Jesus falou aqui, no dia do juízo, Senhor, eu tinha o dom de profecia, Jesus. Eu falei em teu nome. Nós tínhamos poder até para expulsar os espíritos dos demônios. Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Aqui é o dom de maravilhas. Aí o que Cristo vai dizer? Não é os dons que salva. Não é... O camarada pode ser até um instrumento de Deus, como acontece muito hoje.
Tem gente que foi instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. Mas aquela pessoa que foi um instrumento deve vigiar para não cair no erro e se tornar apenas um profissional do evangelho, com o dom que Deus deu a ele gratuitamente, e ele alcança muitas pessoas. E as pessoas que ele alcançou são salvas. Ninguém vai tirar um mérito, porque fulano de tal foi usado por Deus. Mas cada um cuide de si mesmo. Porque se você é usado para alcançar outros, e você mesmo pode também não vigiar e perder o propósito de Deus, né? Então, a gente viu aqui que o Senhor disse: eu não conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticais a iniquidade. Que a iniquidade é uma prática acostumada do pecado. A pessoa se acostumou tanto que não acha que não tem nada a ver. E aí ele fica na igreja, sendo usado por Deus e praticando a iniquidade. Daqui a pouco ele ganha muito e ele perde a ele mesmo. Pensou um negócio desse? Que tristeza, né? Mas venha para o segundo subtópico. Na sua revistinha você vai encontrar que o propósito dos dons não são, como eu falei, para elitizar o crente. Não, é tudo. Os dons não é de uma classe elitizada, é para todos na igreja, aquele que buscar. A Bíblia diz que buscai os melhores dons. O capítulo 12 diz assim: procurai com zelo, último versículo, procurai com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Esse caminho mais excelente está entre o capítulo 12 e o capítulo 14. O caminho mais excelente é a questão da desenvolvimento do caráter cristão, que ele exalta aqui a questão do amor, né? Antes de falar do 14, que no 14 ele vai expor pelo menos 2 dons, que é a profecia e a manifestação e a questão das línguas. Então no 12 ele vai dar todo o geral dos dons espirituais. Mas o segundo tópico, contrário aí, qual é o propósito dos dons? Qual é o propósito dos dons? Qual é? Edificando. Irmão, é para edificar você mesmo e ao mesmo tempo as outras pessoas. Então nós vamos edificando a si mesmo. Como nós vamos edificar a nós mesmos com a utilização dos dons? Porque diz o versículo 4 do capítulo 14, que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mesmo que o entendimento dele não compreenda as palavras que ele falou, mas o espírito dele ora bem, ele se edifica a si mesmo. Esse cultivo de você orar, como eu falei na doutrina, no seu lugarzinho ali, e ali falar com Deus em mistério, você está se auto-edificando a você mesmo. Tem algumas pessoas que né, muitas das vezes perdemos essa essência, né? Irmãos, aí por isso que a carnalidade vem. Que a pessoa vai para a igreja, né? Não vive assim essa questão de se auto-edificar a si mesmo em casa. Então se torna uma pessoa muito carnal, né? Porque a oração, irmão, a oração com a questão da edificação própria é muito importante, do desenvolvimento espiritual, da edificação própria. Vamos continuar. Esse estímulo, o apóstolo estimulava os crentes da igreja, quando falando da igreja de Corinto, né? A cultivarem uma vida de devoção particular a Deus. Devoção, como eu falei, né? Os dons, existe o caráter privado, aqui é um caráter privado, né? Você está ali se preparando em oração, falando em línguas, mistério, apresentando os irmãos, apresentando a si mesmo. Irmãos, é interessante, né? Às vezes tem irmãos, orem por mim. Tem irmão que diz, eu não oro nem por mim mesmo, imagine pelos outros, né? Mas, irmãos, é importante você orar por você mesmo. Senhor, eu estou fraco. Preciso de graça de Deus.
Preciso de força. Então você ora por você mesmo, aí daqui a pouco você já está orando por alguém que você a irmã que está doente, que está hospitalizada, o irmão que está enfrentando uma crise espiritual, uma crise existencial. E aí você vai exercendo o sacerdócio, né? Vamos continuar. Afirmando aqui, irmãos, o objetivo de edificar em si mesmo, né? Como eu falei. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente. Tudo bem, não era proibido. Mas se ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edificava-se no seu relacionamento com Deus. Então era mais útil, né? Porque muitas vezes o próprio pregador, o cantor, ele vai, até mesmo os irmãos na igreja, isso aconteceu muitas vezes, durante uma pregação, e a pessoa passa o culto todo falando em mistério, né? Talvez o irmão quer mostrar para os outros, irmão, sou batizado com o Espírito Santo, hein? Irmão, estou no fogo, para que ele é uma pessoa espiritual, né? Isso acontece, irmãos, mas veja que o local mais adequado, né? Paulo diz, não proibais de falar em línguas, contanto que um momento devocional com o Espírito Santo ali, você vai sendo edificado, o seu relacionamento com Deus, porque diz a Bíblia que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você vai orando a Deus, e interessante que nenhum adversário escuta o que você, não entende o que você está falando, nem você mesmo entende, mas é algo de edificação espiritual com Deus. Então, você vai sendo fortalecido, você vai sendo, o seu relacionamento com Deus vai sendo alimentado, e você vai cultivando uma vida de espiritual, e é isso que nós precisamos, né? Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção. Então, nós não podemos perder essa bênção. Temos que cultivar. Se assim não estamos fazendo, mas esse é um momento de busca de restauração, né? Segundo aspecto da edificação a si mesmo, agora vamos edificar os outros. Os outros? Como? Como é que nós vamos edificar os outros? Ora, os crentes da igreja de Corinto falavam em línguas, exerciam vários dons, mas não estavam nem preocupados com os outros. Eles estavam preocupados era com o status espiritual deles. Está vendo aí como eu sou crente de fogo? e o contrário. Claro que você tem que se edificar. Irmãos, os fariseus, eles tinham esse hábito, né? Eu falei aqui na quinta-feira, que durante 3 vezes ao dia o fariseu estava lá na praça. Às vezes os irmãos usam esse texto aí para proibir, viu, Benassi? Os irmãos que pregam nas praças. Jesus mandou aqui, ó, não fazeis como os fariseus que oram nas praças públicas, tal. Aí os irmãos que estão pregando na praça, né, na praça URV, na praça de Alencar, os irmãos são os fariseus. Espera aí, irmão. Não é o fato os fariseus, é porque eles tinham aquele hábito, já era tudo uma coisa assim, tipo um ritual religioso. Aí ele estava lá na praça, aí fazia aquelas orações, aquela coisa. Aí, o irmão ali é fogo, viu? O irmão ali está orando ali na praça. Então, Jesus combateu uma coisa, mas ele não eliminou isso. Estão entendendo? Claro que existe a oração como eu falei aqui, mas a pregação, orar pelas pessoas, né, orar pela cidade, isso é algo muito importante, né? Então, a preocupação em ajudar pessoas, para isso é o propósito dos dons. Os propósitos dos dons não é você agora eu vou falar aquele termo que o pessoal fala, né? O pessoal diz que a felicidade está em você. Não está em mim, não. A felicidade vem de Deus. Tem muitas mensagens hoje de autoajuda, né? Mas quem ajuda a gente é o Espírito Santo, nas nossas fraquezas. Nós não temos nada, se do alto não for dado. Glória a Deus. Então, quem somos nós? Somos dependentes de Deus. Em oração, expomos a nosso coração, e aí
E aí, com isso, nós vamos sendo preparados, motivados para estar ajudando as outras pessoas. Esse é o real propósito dos dons. É por isso, irmãos, que o apóstolo lembra aqui na revista que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com o que mesmo? Versículo 12 do capítulo 14. A edificação dos irmãos. Veja aí, é o texto da revista, texto áureo. Nós temos que desejar os dons espirituais, procurar sobejar neles para a edificação da igreja. Então, essa é a verdadeira propósito dos dons espirituais. Aqui ele fala, né, dessa mensagem da prosperidade material, que essa é uma mensagem que atrai gente, né? Quem que não está precisando de uma bênção material? Então, essa pregação, a chamada teologia da prosperidade, né? Muitos irmãos, pastores, aderiram a essa teologia, mas a gente não pode estar valorizando esse tipo de mensagem, né? O mais importante é a edificação mútua, né? Então, vamos ainda tentar aqui falar sobre edificando até os não crentes. Olha aí, interessante. O propósito, edifica a si mesmo. Segundo, edificação mútua dos outros, edificando até pessoas que não são ainda, que não aceitaram Jesus, né? Porque crente todo mundo é, né? Mas ele usa aqui o termo não crente, né? Então, essa mensagem, Paulo estava ali estimulando os crentes de Corinto para eles serem instrumentos de Deus, né? Para eles se aperfeiçoarem, né? Através do Espírito Santo, nas vidas deles, falando em línguas, edificarem a si mesmo. E também ele usa o termo profetizar, que é um outro dom, porque quando se profetiza, ele diz, a fim de que a igreja pudesse ser edificada, né? Porque que adiantava o irmão chegar aqui no púlpito, aqui numa live, né? Ou no programa de rádio, aí começasse a falar aqui em mistério, aí o ouvinte lá, o que o irmão está dizendo? Que língua é essa? Qual é a finalidade de edificar pessoas? Nenhuma, né? Não tem condições. Mas o propósito mesmo, né? Ele diz que você tem que procurar com zelo os melhores dons. Sobretudo o dom de profetizar. Porque versículo capítulo 14. Seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas não está falando para os homens, senão para Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens. Para quê? 3 objetivos para a igreja: edificar, consolar e exortar. Esse é o objetivo da profecia: edificar, consolar e exortar. Esse é o tríplice objetivo do dom de profecia: edificar, consolar e exortar, certo? Então, você falar várias palavras difíceis, eu estou falando do português não, é que tem gente que até no português fala tão difícil que a gente não entende nada. Eu estou falando aqui das línguas, né? Fica difícil para as pessoas aprenderem. Vamos aqui um comentário sobre a Bíblia de aplicação pessoal. Paulo, embora o próprio Paulo enfatizasse a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em língua beneficiava principalmente o falante, todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões, pessoas que ainda não conheceram a fé em Jesus, devem ser também edificadas, seja crente ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé do que nós. Então, ele fala aqui de uma questão, né, que entra uma pessoa na igreja e de repente está todo mundo falando em línguas e tal. Irmão, se torna tipo assim e a Bíblia diz, tudo tem que ser feito com disciplina, com ordem,
Porque já pensou? É um irmão ali pulando, é um gritando, é outro fazendo outras, né, marabalismo, e a gritaria. O descrente vai entrar numa igreja dessa e vai ficar assim, rapaz, esses crentes aqui estão, né, estão atribulados. Aí quando você vê uma mensagem em que a pessoa começa a profetizar, até dentro de uma mensagem, e o irmão diz assim, o visitante, rapaz, aquele irmão, alguém contou alguma coisa para ele? Contou algum segredo? Rapaz, tem alguma pessoa que está falando da minha vida aqui para esses irmãos aí, porque eu entrei nessa igreja aqui, meu irmão, o homem falou tudo que eu estava passando. Quer dizer, houve uma edificação. E ele vai ver que a presença de Deus ali é real. Porque o irmão não conhece nada da vida dele. Mas na pregação, Deus começa a usar ele de forma profética e ele vai alcançar uma necessidade, uma situação, uma circunstância que ele está atravessando. E aquela pessoa vai ser edificada. Por isso que os dons edificam não somente os crentes, mas até as pessoas que foram visitar a igreja. Quer dizer, nesse momento que nós estamos, né, já é mais difícil visitar a igreja. Mas, veja aí, né? Versículo 9, só para a gente não ficar só no... Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar, ninguém vai entender nada. Palavras não inteligíveis, não há como se entender. Então, outro versículo, se toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem língua, como eu falei, estranhas, e entrarem doutos ou infiéis, que dirão, porventura, esse pessoal está louco, né? Porque ninguém entendeu nada. Então, com esse subtópico 3, eu encerro aqui o segundo tópico, e já estou partindo para o terceiro, que vai falar sobre edificar todo o corpo de Cristo. Os irmãos vão perceber aí que o propósito dos dons é para a glória de Deus, o propósito dos dons é para facilitar a pregação do Evangelho, o propósito dos dons é para... todos os dons têm um propósito que eu posso observar da questão, como é que eu poderia dizer, da questão da missão. Existe a missão da igreja para com Deus, né? Porque tudo é para a glória de Deus, que façais, quer comais. A utilização dos dons não é para aparecimento do homem, como até um hino diz, um hino baseado nas palavras do João Batista, que diz o quê? Que ele cresça e que nós diminuamos. Essa tem que ser sempre a visão humilde do portador dos dons espirituais. É que ele cresça, que ele apareça, que ele seja grande e que eu seja apenas um instrumento para transmitir as verdades de Deus. E com tudo isso, irmão, você não vai se orgulhar de nada, porque tudo é dádiva, é proveniente de Deus. E você, com outros dons, você vai se auto-edificar, vai edificar a igreja e até edificar pessoas que não são da igreja. Terceiro tópico, edificar todo o corpo de Cristo. Os dons da igreja. Subtópico número 1. Nessa carta, como nós falamos, Paulo dedica 2 capítulos para falar sobre os dons. O capítulo 12 e o capítulo 14. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, no intervalo entre o 12 e o 14, ele vai dar uma regra básica sobre a utilização dos dons. É com amor. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, toda a igreja é edificada, né? Capítulo 4 de Efésios, ele cita aqui que os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito, coopera para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Quando não há amor, não vai ter edificação, né? Como eu falei, a ciência, muitas vezes, os dons, a pessoa fica inchada, orgulhoso, mas o amor edifica. Sempre é como a gente diz, rapaz, fulano de tal fez uma obra com amor, porque quando não fez com amor, fez assim, como que para cumprir tabela, cumprir uma cerimônia. Mas o amor, irmãos, é uma chave
da manifestação dos dons, porque eu até falei, né? O sumo sacerdote, ele tinha nas suas vestes, né, sininhos que representavam os dons, e tinha uma espécie lá, não sei se é uma fruto. Então, os dons e os frutos, eles têm que caminhar juntos nessa ministração, porque, como eu falei, eu falei em línguas, eu profetizei, mas para quê? Para querer seguidores, para querer status, para querer alcançar posições, para querer notoriedade, para querer expor uma mensagem sensacionalista, para se auto-orgulhar. Esse tipo de pregador, ele alcança até pessoas, ele alcança vidas, mas ele tem que se cuidar a si mesmo, porque ele pode usar esses dons apenas como um mecanismo de promoção individual. E esse não é o propósito de Deus. Veja, sempre vai bater nessa tecla: edificar o corpo de Cristo. Por isso que a questão do amor está no meio ali, né? Entre o 12 e o 14 está a essência do caráter cristão. Sem o amor de Deus, nós nos tornamos pessoas egoístas. Acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Os nossos interesses estão em primeiro lugar, por isso que isso prejudica. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos esse amor de Deus em nossa vida. Se não, nós vamos chegar lá, Senhor, eu fiz tudo isso, mas o Senhor, você fez isso, você foi usado por Deus, mas você não estava alicerçado ali na base do amor de Deus. Estava fazendo para... E é interessante que tem gente que faz as coisas para aparecer mesmo, irmão. Né? Aparecer, se destacar, mas é com amor, o amor de Deus, né? Segundo aspecto aqui desse terceiro tópico, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Nós voltamos aqui para Coríntios 3. Ele vai destacar a edificação da igreja como um edifício, né? E onde os homens de Deus, eles são como, estão trabalhando como servos nessa obra. Então a igreja é o edifício de Deus, certo? Então Deus levanta homens para edificar espiritualmente, moralmente e a doutrinar a igreja local. Então edificação doutrinária, espiritual e moral, certo? Como por exemplo, Paulo, ele vai dar continuidade, ele vai rebater esse ensino de notoriedade do profeta, notoriedade do apóstolo. Ele vai dizer que os homens são meros colaboradores. Quando os crentes estavam destacando, rapaz, o irmão fulano de tal, o homem é ousado, rapaz. Aí Paulo dizia, olha, nós somos apenas mero cooperadores. Aí ele vai dizer, o Apolo, eu semeei, Apolo regou, mas quem foi que deu o crescimento? Quem é que dá a edificação geral? É Deus. Não é a igreja do pastor fulano de tal, do apóstolo de tal. O fulano de tal foi um instrumento de Deus, né? Às vezes eu falei isso aí, né? Alguém não vai... Eu falar aqui... Eu falando sobre Jesus, né? Essa questão de Cristo, que é o Salvador, estou avançando muito. Eu disse que o útero de Maria foi um instrumento que Deus usou para, por intermédio dela, vir o Filho de Deus. Ela foi um canal. Mas isso não vai dar a ela o poder dela receber todo o destaque como Cristo. Cristo é antes de tudo. Então, o homem e a mulher é um canal de Deus para transmitir, para que Cristo possa nascer em nós, né? Apenas isso. E é bem-aventurado, é uma pessoa bem-aventurada. Mas não pode receber a notoriedade de Cristo, tá bom? Cristo é o maior, ele é superior. Vamos concluir aqui, né? Então, um planta, mas
aí ele fala do fundamento, né, que você vai edificar em fundamento próprio. Não se pode construir uma edificação dentro do reino espiritual com o seu próprio fundamento. Eu plantei. Paulo podia arrogar para si: eu plantei essa igreja, eu é quem mando. Não, eu sou um cooperador, e Deus me usou como apóstolo. O apóstolo é aquele que vai na frente, é o desbravador, é o que abriu o trabalho, mas os outros vão dar continuidade, são todos cooperadores. Agora tem que ter uma coisa: veja como você está edificando a igreja. Tem que edificar baseado no fundamento. E ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o fundamento que já está posto. E que fundamento é este? É Cristo. Se você edificar uma obra, se não colocar esse fundamento na sua vida, essa obra vai ser igual aquela casinha lá, né? Que foi edificada na areia. Quando vem as turbulências, essa casinha não vai prevalecer não, vai cair por terra. Mas quem estiver na rocha, aí é firme com Deus. Então, irmãos, ele vai usar outra figura. Eu falei do arquiteto, e tem agora o dispenseiro, né? Dispenseiro, eu vou ler o versículo, 1 de Pedro, capítulo 4, os irmãos devem estar observando na revista, né? Que o apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração desses dons, certo, irmãos? 1 de Pedro 4, o versículo de número 10, diz o quê? Assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, edifique segundo o poder que Deus lhe dá, para que em tudo Deus seja glorificado, para que por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Essa figura do dispenseiro, aqui no comentário da revista, era aquela pessoa que administrava as finanças, né, a dispensa de uma espécie de mordomo. Ele administrava os mantimentos, zelava para que a comida não estragasse e distribuísse para a alimentação da família. Então, os homens que são usados por Deus com os dons espirituais são uma espécie de dispenseiro da obra de Deus, para alimentar a família de Deus. Precisa ter o cuidado no uso dos dons concedidos por Deus para prover essa alimentação espiritual, né? E assim o corpo de Cristo vai sendo edificado. Então, o texto está bem claro aí, como eu li, né? Cada um administre o dom conforme a força que Deus dê. Então, irmãos, esses são, né, os propósitos de Deus para a sua igreja em relação à utilização dos dons espirituais. Nós estamos hoje num momento, né, como a igreja de Corinto, aonde se destaca muito as pessoas, se destaca a utilização dos dons para relevância própria, mas a grande relevância da manifestação dos dons é sobretudo a glória de Deus, a proclamação do ID, né, a edificação do próprio servo de Deus, que utiliza-se dos dons, como no caso os dons de línguas, a utilização dos dons da palavra da sabedoria, da ciência, da própria profecia, para que pessoas sejam edificadas, para que pessoas possam conhecer a Cristo, para que as maravilhas de Deus, né, a glória de Deus seja manifesta. E, concluindo, eu quero dizer, como base num versículo,